Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Hélio Fonseca, esse é o react de, infelizmente, Corinthians 1, América Mineiro 1. E bora lá falar de Corinthians, que é o que importa, né? Um resumo rápido de como foi o jogo pra mim. O Corinthians, ele entendeu o que ele jogou contra o Fluminense, ele quis replicar, e isso tá na conta do Mano. Foi uma escolha do Mano querer replicar. Faltou o Juliano, né? Na verdade, ele escolheu o Renato ou o Juliano. Porém, o Corinthians acreditou muito na modalidade que a gente jogou. Só que o adversário não era o Fluminense. O adversário não ia dar as possibilidades que o Fluminense deu. Não era o adversário que amassaria o Corinthians ou que tentaria amassar o Corinthians. Um adversário que gosta de criar. Não era esse o caso do América. O América jogou com uma linha de 5 mais 2 volantes na frente. Então, era um jogo complicado para jogar como jogou. Um ponto excelente do Mano contra o Fluminense foi um ponto ruim hoje, que foi... Ele não preparou o time, na minha visão, para enfrentar o adversário. Ele preparou no time o que deu melhor, que foi o jogo contra o Fluminense. E eu só consigo ver a saída do Juliano, do time titular, para esse jogo de duas formas. Ou o Mano entendeu realmente que o Renato Augusto é mais ofensivo e ele tentou o Renato, nada do Juliano, ou o Juliano realmente tem que ter um condicionamento diferente e não pode participar do jogo. Só essas duas coisas explicam, tá? Na minha visão. O que dá pra falar sobre o time inteiro antes de entrar no jogador? O Corinthians é infelizmente organizado. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. O Corinthians é um time pragmático. A organização menos velocidade, porque é menos, não é mais. A organização menos velocidade transforma o Corinthians num time pragmático. Um time que não tem transição, um time que não tem saída, um time que não tem a triangulação, muito por conta da organização. Então o Corinthians prefere manter as linhas, manter os jogadores nas suas posições, do que arriscar, do que tentar. E isso tem mais a ver com o medo e a confiança que os jogadores estão, por conta do período, por conta de tudo que aconteceu, de como foi o ano do Corinthians, né? O processo de confiança dos jogadores do Corinthians é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Poucos jogadores tentam alguma coisa, poucos jogadores arriscam. A gente vai falar no jogador a jogador muito rápido sobre cada um, mas para mim poucos caras estão com o mental em dia, estão entendendo o que o clube precisa e o que tem que ser feito. O Corinthians podia ter saído da arena com resultado melhor, sim, teve oportunidade para isso, tivemos algumas boas chances, mas nada que justificasse, nossa, fomos roubados ou não deu. O Corinthians, se fosse efetivo, teria ganho, mas como depende de muitas chances para fazer um, então acho que o resultado é justo com o que a gente produziu, com o que a gente propôs. Bom, eu separei algumas coisas aqui num caderno, acho que vale a gente conversar sobre elas. E acho que o primeiro ponto eu já abordei, que é como um time organizado que não tem velocidade vira um time pragmático. Acho que é muito claro isso pra mim, o Corinthians é isso. Basta ver que o máximo de movimentação que acontece no Corinthians hoje, o que aconteceu foi... o Renato troca um pouco com o Pedro, o Fábio Santos às vezes entra pro meio, mas é muito mais, já estava 1 a 0, o time já estava mais perdido, já não tinha o processo todo acontecendo, né? Então, o time é muito organizado e isso é ruim. O time precisa se desorganizar para criar mais. É muito fácil marcar o Corinthians, é muito fácil, porque todo mundo sabe onde está todo mundo. Esse é um ponto. Bom, no jogador a jogador, o Cássio, não tenho o que falar do Cássio. Fica para um próximo vídeo sobre o Carlos Miguel, mas acho que tem que ser o último ano do Cássio, de titular indiscutível, pode fazer parte do elenco, mas não tenho que falar dele hoje, não falha no gol, acho que tá tudo bem. Fagner, boa surpresa, fazia tempo que o Fagner não entregava um jogo desse defensivamente. Ofensivamente tentou, não conseguiu, mas defensivamente tentou e conseguiu.
Fazia tempo que o Fagner não entregava um jogo assim e isso foi muito bom. A dupla de zaga, Gil e Veríssimo, eu não vou me estender muito porque para mim eles tiveram um grande problema hoje, que foi tomar parede de pivô de Benítez e depois de Casares. Isso para mim é inacreditável. Vendo do estádio, eu queria ter uma síncope, porque não, é inacreditável. Inacreditável. Inacreditável duas torres tomar aquele tipo de jogo de corpo, tomar aquele tipo de barreira, aquele tipo de pivô. Para mim não rola. Então, assim, foram ok no que precisou, mas esses lances em específico para mim são muito ruins. O Bidu não tem culpa, culpa é de quem contratou. O Bidu não tem cancha, não tem habilidade e não tem processo para ser jogador do Corinthians. O Bidu talvez sirva muito bem para um Atlético Goianiense ou para um Cuiabá e se destaque e consiga jogar. Mas hoje ele não tem cancha no Corinthians. Pode ser que aconteça com o Bidu o processo claro que aconteceu com o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba foi exatamente assim. Chegou de um bom ano em um outro clube e não consegue render, não conseguiu render, não conseguiu fazer. Tá? Então acho que o Bidu, para ser rápido nisso, o Bidu não tem culpa, a culpa é de quem contrata. E a culpa é nossa de não poder matar o Fábio Santos de cansaço, porque senão ele vai fadigar. O Bidu tem que jogar. Então o Bidu tem que jogar e aí nós estamos sujeitos a tomar essas bolas nas costas, por culpa do Mano, por escolha do Mano. A estratégia do Corinthians foi abrir os laterais para fazer os extremos do campo na linha de 5 do América, né? Então, por culpa do Mano, muito por culpa dele, o gol sai ali, né? Sai de uma jogada onde não tem ninguém na lateral esquerda. E então, por isso que eu tô dizendo, ele não tem culpa. Ele poderia colaborar mais? Poderia. Mas é o Bidu, não dá para esperar muito mais do que isso. Fausto Vera, para mim, é a melhor surpresa do jogo. Melhor surpresa do jogo. A solução do Corinthians passa por reabilitar o Fausto Vera. Ele está sendo reabilitado. O Fausto tem características de primeiro volante, por mais que ele não goste de ser primeiro volante. O Fausto tem características de primeiro volante. O Fausto tem domínio orientado muito claro e muito fácil. O Fausto, você vê em campo, se você estiver no estádio, não sei se na TV é tão claro, mas no estádio você vê muito claro que ele sabe a aproximação antes do passe. É muito fácil identificar isso no Fausto Vera. Então isso é muito bom. Ele faz parte da solução, ele não faz parte do problema. Companheiro de meio dele hoje, na volância, né? O segundo homem, Moscardo. Hoje foi mal, muito mal, não conseguiu evoluir jogo. O tempo é bom, tem qualidade, tem habilidade, mas não consegue evoluir, não consegue trazer, não conseguiu participar de nenhuma jogada, se escondeu muito atrás da marcação, de uma marcação não pressão do América. O América até deixava receber, depois encosta, deixa receber, encosta, deixa receber, encosta. Então, acho que ele preferiu o fácil algumas vezes, ele precisa tentar mais. Na minha opinião, o Moscardo é primeiro volante, não segundo. Então, a dupla natural do Fausto é o Maicon, que deve voltar contra o Cuiabá. Mas o Moscardo hoje acho que não rendeu muito legal. Não foi muito bem. Foi, pra mim, o pior jogo do Moscardo com a camisa do Corinthians, mas muito, acho que porque ele tá na posição errada hoje. Bom, Renato Augusto, dói no meu coração falar, mas a gente precisa cada vez mais depender menos, precisar menos do Renato. É só os velhos do Corinthians que tem cansaço, é inacreditável. O que o Juninho jogou hoje do América, o que ele fez com o Pedro e com o Renato na marcação é nítido, assim, de que o problema não é só idade, o problema é preparo físico, o problema é correr certo. O Renato dá piques e dá bote de correr errado, que só acontece porque o time fez escolhas ruins defensivamente. Tá? Hoje foi mal também. Hoje nós tivemos exatos, eu até marquei aqui, ó, nós tivemos 17 minutos de Renato Augusto. Os primeiros 17 minutos do Renato Augusto são muito bons. Ele corre, vem, participa, tenta triangular, tenta enfiar uma bola, ele tenta ver o jogo diferente. Porém, a gente precisa ir se desapegando. Eu sei que é um processo,
Quem me conhece sabe, eu tenho eu só tenho camisa, eu tenho muitas camisas do Corinthians, só duas tem nome. Uma do Ronaldo e uma do Renato Augusto. O Renato Augusto significa muito pra mim no Corinthians, assim, a gente tem que ir se desapegando dele. Acho que os dois pontas dá pra falar junto, Juan Oliveira e Pedro, que não são pontas, que o Corinthians jogou hoje num 4-1-4-1, né? Então, o Pedro mal, tá vendido, pra mim é parte do problema, não podemos jogar com o jogador vendido, ele não vai se doar, é inconsciente isso, ele não vai pôr o pé na dividida que possa machucar, acho que ele arrisca muito pouco, e ele perdeu duelos de fôlego pro Juninho do América, com quase 40 anos, é complicado. Até houve uma troca de posição dele com o Renato em alguns momentos. Depois, quando o Fábio entra, já não é mais o Pedro, no final é o Wesley. Mas assim, tem uma troca de movimentação, tem um porquê das coisas ali, mas não rola. Ele não consegue. O Pedro não é jogador de elástico, não é jogador de rolinho, não é jogador de drible skill, né? Não é jogador de habilidade plástica, é jogador de drible de corpo. E o drible de corpo não estava entrando, porque o América marcava sempre com sobra. Então, para tirar o primeiro marcador no drible de corpo, acho que ele consegue. Mas quando tem sobra, toma a decisão errada. Juan, mesma coisa vale pro Juan, não sobre estar vendido, obviamente, mas sobre decisão errada. E pra mim o Juan tem que ficar, ele é muito barato, ele custa 1 milhão e pouco o passe dele. Tem que ficar. Todos os jogos do Juan bons, podem me cobrar isso, tá? Os jogos bons do Juan são fora de casa, é longe da torcida, é longe da arena. O Juan na arena vai muito mal. O Juan precisa de ajuda de cabeça. E aí ele vai cada vez mais ajudar mais o Corinthians. Mas o Juan precisa de ajuda com a cabeça. O problema dele é jogar na arena, não é jogar bola. O problema dele é jogar na arena. Pode ser muito útil para um elenco, tá? Eu não desgosto do Juan enquanto futebol. Acho que pode ajudar. E o senhor Yuri Alberto, que para mim também faz parte da solução. Já vem alguns jogos jogando bem. Hoje foi mais um. Consegue dominar o que é para dominar, consegue tocar o que é para tocar, tá tomando decisão certa, tem pouquíssima oportunidade, mas ele é disparado. A maior válvula de escape do Corinthians é o Yuri. Ele ganha com alguma facilidade da maioria dos zagueiros que eu vi ele enfrentar na arena, na corrida. Ele ganha com alguma facilidade. Basta querer, basta acioná-lo, basta a gente conseguir a gente fazer um mecanismo que nutra ele de oportunidades. Então é necessário a gente ir por ali, eu acho, tá? O Yuri faz parte da solução. Eu gosto dele, gosto. Dos que entraram pra mim, eu queria só tirar o Rojas, que eu vou falar um pouco depois, vou demorar mais um pouco. Mas dos que entraram pra mim, o Wesley uma outra partida ruim, não acho que o Wesley tem um teto muito, enquanto jogador, o Wesley tem um teto muito próximo já. Não acho que ele vai conseguir superar muito mais do que ele joga hoje. Ele vai melhorar porque ele é muito novo, mas acho que o teto do Wesley é muito próximo já. Não vejo ele com um teto longo ou alguma coisa mas tem pé bom, pode ser útil. Mas acho que vai ser vendido, tá? O Wesley não dura mais um ano no Corinthians. O Wesley vai ser e eu acho que tem que ser vendido. Eu sou a favor de vender. Juliano, pra mim, o jogador coringa do Mano Menezes, ele é a cara do Mano Menezes pra mim. O Juliano assim, se o Mano, assim, transforma o estilo do Mano Menezes em um jogador. É o Juliano. O Juliano é um jogador que erra muito pouco, que é muito coordenado. O Juliano é muito coordenado. O Juliano tem total noção de espaço e de saídas. Ele precisa de fôlego, precisa de ritmo, precisa de pulmão. Mas eu acho que ele também, para este ano,
faz parte da solução. E eu aposto com alguma tranquilidade que no jogo do Cuiabá o titular é o Juliano e não o Renato. Pode ser até que o Mano tire o Juan e jogue com os dois. Mas se jogar só com um, joga o Juliano e não joga o Renato. A gente vai falar num outro vídeo sobre isso, mas eu acho que joga o Juliano e não joga o Renato. Agora sobre Matias Rojas. Vamos lá. Sobre setar a expectativa, gente. Acho que até por uma questão física, no sentido de físico mesmo, do Rojas, a torcida do Corinthians, ela vê no Rojas o Jadson. O Rojas nunca foi o Jadson e sequer jogou parecido ao Jadson. E eu não tô falando de qualidade, tô falando de característica. O Rojas, ele tá muito mais por um Otero e por um Sornossa do que por um Jadson. São todos os jogadores que jogaram no Corinthians. O Rojas é muito mais Otero e Sornossa do que Jadson. E eu tô falando de Otero e Sornossa na época boa, e o Rojas na época boa. O Jadson era um construtor, nitidamente um construtor, com passe longo, passe curto, saída, drible. O Jadson driblava. Não sei se vocês lembram, o Jadson, ele conseguia driblar. O Rojas não vai driblar. Não esperem isso do Rojas. Então, por isso que o Rojas não pode ser ponta direita do Corinthians. Ele não vai driblar. Não é o jogo dele. E não precisa acreditar em mim, tá? Sobre o Jadson ter drible. Assistam os vídeos de 2015, por exemplo, ou 2017, que a gente acho que fica mais na cara. O Jadson tinha muitos momentos de sair do 1 contra 1 muito fácil. Então, assim, ele tem muito mais o jogo do Sornossa pra mim do que o jogo do Jadson. Ele é um meia que tem a bola longa forte, em teoria, né? Tem uma bola longa forte, um chute bom, só que ele precisa de espaço. O Rojas é um jogador que precisa de espaço. Eu acho ele mais rápido do que esses dois que eu falei, então acho que ele vai ajudar. Mas o Mano não gosta. O que corre é que o Mano não gosta dele, do estilo que ele joga, ele não entrega. Então eu não sei se o Rojas vai ter vida longa no Corinthians. Eu gosto do jogador. Acho que ele precisa se encontrar, precisa fazer um gol, a gente precisa querer mais. O primeiro jogo dele foi muito impactante, foi muito bom. Porque ele tentou muito, ele estava sem nenhuma preocupação, então ele tentou passe de 3 dedos. O Corinthians voou naquele jogo. Então acho que tem de onde sair. Tá bom? Acho que o Rojas tem pra onde sair. Que mais que eu queria falar sobre o Rojas? Então é isso. Pra gente não ter na mente que ele é o Jadson, porque ele não será o Jadson. Tá? Então, acho que isso fica claro. No mais, esse é o resumo do jogo. Acho que eu cobri todos os pontos. Acho que fica claro que o Corinthians podia mais, deveria querer mais. Tínhamos que ter ganho. Nós estamos a 3 pontos, 3? 33, isso. Nós estamos a 3 pontos de Vasco e Santos, que tem uma vitória a mais que a gente. Então o jogo contra o Cuiabá lá ficou extremamente importante, E tem que ganhar aqui em casa do Santos, que é jogo valendo 1000 pontos, tem que ganhar, tá? Vai ser quarta e domingo daqui pra frente. O Taticamente Fiel, eu e o Nicolas, nós vamos acompanhar tudo. A gente vai trazer agora um conteúdo um pouco mais tático pra gente falar de linhas, falar de estrutura. É um próximo vídeo que eu vou fazer, de como o Corinthians jogou hoje e como jogou contra o Fluminense. E também os reacts de tudo que a gente tá fazendo, tá? Então é isso, cara. Como esse vídeo tá indo pro YouTube e é o primeiro, então, você já sabe, né? O básico. Inscreve aí, curte, compartilha e bora falar de Corinthians. E não esqueça, nada do Corinthians, tudo pelo Corinthians. Ok? Valeu!